Olá, pessoal! Vamos fazer agora a parte 2 da aula de exercícios de ondulatória. Como eu falei, né, essa parte de ondulatória é uma aula que cai muito teoria. Então, essa daqui vai ser basicamente de teoria. Então, a questão de número 1 fala o seguinte: os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, que também é chamado de cancelamento de ruído, CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. O fone de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga do ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. E ele pede para a gente ele fala a seguinte pergunta: a tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em que fenômeno ondulatório? Então, assim, vou colocar o exemplo aqui, tem uma pessoazinha ouvindo lá o som no seu fone de ouvido. E aí, o que acontece? A todo momento tá chegando ondas aqui externas. E aí a gente precisa, e ele fala que isso ocorre um cancelamento de ruído. Esse ruído é o ruído externo. Então eu preciso de algo que faça o cancelamento dele. A gente sabe que existe uma propriedade das ondas que elas não simplesmente desaparecem, mas a gente tem coisas que podem fazer com que elas sejam amplificadas ou reduzidas, que é o que a gente precisa aqui. Nesse caso, imagina que eu tenho uma onda vindo. Para eu poder fazer um cancelamento, eu acabo que emitindo um som que vai fazer com que a gente seja em antifase com isso. Então, uma onda assim. Então, quando eu somo, eu tenho isso daqui. Ou seja, eu tenho uma interferência destrutiva sendo realizada para que a gente cancele o ruído. Por isso é a letra B. Então, por exemplo, por que o choro de um bebê e os discursos que são barulhos irregulares não são cancelados efetivamente? Porque a gente vai emitir uma onda. E aí o choro do bebê vai ter timbre, né? Lembra da nossa aula de acústica? Vai ter timbres diferentes, vão ter comprimentos de ondas diferentes, porque ele né, são sons irregulares. Então, a gente não consegue acabar com ele. Pode ocorrer uma redução, mas não ocorre esse cancelamento de ruído que é proposto. Beleza? Então, essa daqui a resposta é a letra B, uma interferência. Nossa segunda questão, ela fala o seguinte: para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas, ou seja, as ondas que são mais rápidas que o som. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é... Aqui, gente, as palavras-chave são emissão e recepção de ondas. Ou seja, imagina lá que eu tenho o meu morceguinho. Esse daqui é um morceguinho bonitinho, tá, gente? E aí ele emite uma onda ultrassônica. E aí imagina que, sei lá, eu tenho uma rocha aqui, uma encostada aqui. Quando eu chego aqui, o morcego, olha, ele emite, ele vai ver o que está voltando para ele. Então, ele acaba recebendo de volta essa onda. Se a onda bate e volta, o fenômeno que está acontecendo aqui é a reflexão. Então, a onda vai bater na rocha e vai refletir de volta por morcego. Então, com isso, ele tem a capacidade de detectar o que está ao redor dele.
porque ele bate na coisa e volta para ele. Então, ele tem como ver qual é esse tempo de retorno, né? A partir da capacidade que ele tem. Beleza? Então, essa foi a nossa segunda questão. E a terceira questão está falando para a gente o seguinte: alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem a imagem do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou na direção horizontal. Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos de 3D ocorre por meio do fenômeno ondulatório de... Então, pessoal, de novo, aqui tem as palavras-chave, né? Aqui ele fala apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Então, o que é isso? É como se fosse um filtro. Lá a tela, né, emite as ondas, né, vibrando em todas as direções. E aí tem o óculos que vai fazer esse filtro. Ou vai deixar passar apenas na vertical, ou vai passar apenas na horizontal. O que é esse filtro, gente? Vai ser a polarização da luz. Então, quando você polariza a luz, você está o quê? Deixando passar apenas uma direção do nosso filtro polarizador. Beleza, gente? Então, como eu falei, questões teóricas que envolvem ondulatória. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.